então, mais uma vez, bom dia. Sejam bem-vindos aí, estamos na nossa reta final e vamos direto aqui para o assunto, porque senão não dá tempo. Olha só, gente. Então, a gente está falando sobre a Revolução Russa, né, que acontece no ano de 1917. Nós temos aí praticamente duas revoluções acontecendo nesse mesmo ano. Então, só relembrando, né, a Rússia passava por uma crise econômica, né, uma crise política também, né, o czar ia perdendo o prestígio, ia perdendo a autoridade, né? Chega um ponto que ele cria um parlamento, então algo muito parecido com o que aconteceu, né, no processo revolucionário da França, da Inglaterra. Então, o que o imperador faz? Ele cria a Duma, né, que era uma espécie de um parlamento, né, para tentar acalmar os ânimos, e vai ser realmente essa Duma, né, articulada com outros setores da sociedade, que vai derrubar o czar ali em fevereiro de 1917. Então, é importante destacar uma questão aqui, que nós tínhamos um partido de oposição, né, um partido com uma forte tendência à esquerda, tá? É o famoso Partido Operário Social Democrata Russo, né? Tem a sigla dele aqui, que vocês estão vendo, tá? Mas era um partido muito cheio de facções, né? Então, você vai ter tendências mais radicais, tendências mais moderadas, mais conservadoras, tá? E, basicamente, ele se divide em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques, tá? Os mencheviques, como o próprio nome diz, né, significa, né, a minoria, né? Eles eram mais moderados, mais conservadores, né? E o considerado mais radical, né, eram os bolcheviques, que eram a maioria ali desse partido, ok? Quando acontece em fevereiro de 17, né? Fevereiro para eles, para nós é março, né? Em fevereiro de 17, a derrubada do czar, quem lidera esse processo, esse primeiro processo revolucionário, são os mencheviques, né? Liderados ali pelo Lvov, pelo Kerensky, tá? Eles acabam o czar acaba abdicando do trono, né? Então se forma uma junta que governa a Rússia ali nesse período. E a maior característica aí desse período, né, é o fato deles não tirarem a Rússia da guerra. Tá? Então, isso é que vai incomodar setores, né, do partido, né, que não estão satisfeitos com as conduções, eles queriam mudanças mais radicais. Né? E um detalhe aqui interessante, que é a respeito aqui de uma dupla administração. Né? Então, você tinha o governo provisório, né, liderado ali pelo Kerensky, né? E, ao mesmo tempo, o soviético de Petrogrado tinha grande poder e influência nas decisões. Tá? Então, você tem ali essa divisão do poder, né? E pressionando, né, por parte dos bolcheviques, que vão ser liderados pelo... deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui acaba sendo na gravação. Beleza. Que eles acabam sendo pressionados pelo partido bolchevique, né, principalmente liderados na figura do Lenin. Vamos para frente. Tá? O Lenin vai lançar as teses de Abril, né, que na verdade é um panfleto político, né, que ele traz como lema, né, pão, paz e terra. Né? Pão, porque você ainda vivia um contexto de crise econômica, né, a maior parte da população passava fome, tinha dificuldades financeiras. Paz, porque eles eram contrários à entrada da Rússia na guerra, né, eles reivindicavam a saída da Rússia da guerra. E terra, uma divisão, uma reforma agrária, uma proposta de reforma agrária, porque a maior parte das pessoas na Rússia viviam na zona rural, né? Eram camponeses e a grande maioria não tinha acesso à terra, ou seja, trabalhavam para outras pessoas. Tá? Então, com esse lema, né, pão, paz e terra, o Lenin consegue mobilizar uma grande parcela da população, né, e lidera um novo processo revolucionário dentro da revolução, né, que é o que nós chamamos, né, de revolução bolchevique ou revolução de outubro de 1917. Tá? O Lenin assume o governo, né, e uma das primeiras ações, né, dele é fazer o tratado de saída da guerra. Né? Ele propõe um acordo de paz com a Alemanha, né, o famoso Tratado de Brest-Litovsk, né, o nome dos dois embaixadores, ministros, né, da Alemanha e da Rússia, né, que negociam a saída da Rússia da guerra, né, e faz com que se intensifique na Rússia, então, um processo revolucionário. Tá?
o Lenin, né, extremamente influenciado pela obra do Karl Marx, né, vai implementar um governo socialista, né, estabelece ali um governo socialista. Deixa eu ver, isso aqui já foi. Tá? A primeira constituição socialista da história, então, nós vamos ter aqui, né, na Rússia, né, onde ele vai propor, o Lenin propõe, o Lenin e todo o staff, né, do político dele, propõe o fim da propriedade privada dos meios de produção. Isso aqui é muito importante, gente, prestem atenção nisso, porque quando se fala de socialismo, comunismo, fala a respeito dessas questões, muitas pessoas ignoram determinados detalhes que são importantes. Então, quando fala assim, o fim da propriedade privada, não é de qualquer propriedade privada. Tá? A roupa que o cara tinha continuava sendo dele, tá? A casa que ele tinha continuava sendo dele. Né? É o fim da propriedade privada dos meios de produção, das fábricas, dos equipamentos, né? Das máquinas. Então, isso acontece no macro. Né? Não acontece uma tomada da propriedade privada numa visão mais micro, né? Mais individualizada. Tá? E, lógico, essa ação, ela prejudica, ou ela afeta, melhor dizendo, ela afeta principalmente os grandes capitalistas. Né? Ela afeta diretamente o grande capital, que vai colocar em alerta, né, e em desacordo com as medidas tomadas pelo Lenin ali, a alta burguesia, né, vai colocar ali em alerta outros países que começam a olhar para a Rússia como, opa, o que está acontecendo aí? Se essa moda pega aqui, a gente está ferrado. Né? Então, por isso que desde esse início, né, do governo do Lenin, é que a gente vai ter aí já outros países olhando com desconfiança para a Rússia, né? Olhando com uma certa animosidade, principalmente as grandes potências, Estados Unidos, Inglaterra, França, a própria Alemanha, né, que tinham seus governos estruturados no capitalismo, né, e que agora viam um país passando por esse processo revolucionário que poderia contaminar outros. Tá? Então, é nesse contexto aí que, já dentro da Rússia, né, vai estourar oposições, estoura uma guerra civil, né, a famosa guerra do Exército Branco contra o Exército Vermelho. Tá? Essa guerra civil vai durar de 18, né, da chegada praticamente dos bolcheviques ao poder, até 1921. Tá? E o Exército Branco representando as forças conservadoras, né, burguesas da Rússia, vão se aliar a eles, obviamente, aquela parte daquela nobreza que foi desapropriada e que agora, com a Revolução Bolchevique, se torna mais radical. O que significa com isso? O que significa que a tomada dos bens vai ser mais radical, até ações de violência, né, é desse contexto aqui que vai ser assassinada toda a família Romanov, né, toda a família real, imperial, melhor dizendo, né, vai ser assassinada durante o governo bolchevique. Então, essa nobreza, essa camada da nobreza, vai apoiar aqueles que estão querendo derrubar os bolcheviques, os vermelhos. Tá? Então, nesse contexto aí que a gente vê, né, uma disputa de narrativas muito interessante nesse período. Né? Se vocês olharem aqui, né, todos isso aqui são cartazes, né, cartazes do período da Guerra Civil. Né? Por aí você já vê um pouquinho dessa estética soviética, né, que está nascendo aqui nesse período, né, com mensagens, né, o cavalo branco, né, tentando sufocar tudo que é vermelho, né, representava os bolcheviques, né? Então eles aqui representam aqui o dragão vermelho, né, como o mal, como o Satanás, né, que deve ser derrotado pelos brancos, né? Veja que o dragão aqui envolve todo o palácio, prédio do governo, né? Então, e veio o cavalo branco para salvar, né, esse pessoal que está desesperado. Aqui, se a gente for observar essa imagem aqui, né, nós temos aqui as figuras, né, do Lenin, do Trotsky, né, tentando sacrificar, né, alguém de roupas brancas, né, representando os brancos, né, representando, olha, está até com uma uma espécie de uma coroa, né, que representa o poder religioso, né, lá, e os soldados zombando aqui da situação, né, então há toda uma estética, né, voltada para essa questão. Do outro lado também, né, do outro lado também eles colocam, né, a ideia do trabalhador, do operário, né, guiando as multidões. Se vocês observarem aqui, né, na feição das pessoas, elas têm várias etnias aqui representadas. Né? Então, aquela ideia do socialismo para além da Rússia. Né? Tanto que aqui ao fundo, né, vocês vão ver, tem a Torre Eiffel. Né? Aqui ao fundo,
né? Vocês têm as pirâmides do Egito, aqui, se não me engano, é o palácio lá de Istambul, Santa Sofia, né? Que depois virou mesquita. Depois, aqui essa igreja talvez represente. Ah, não, é Pontuda. Eu ia falar que era Notre Dame, mas acho que não. Lá ao fundo parece um pagode, né? Então, vejam que a ideia do operariado levar o socialismo para o resto do mundo. Tá? Então, essa ideia vai ser defendida, né, por algumas lideranças aí dos bolcheviques. Outra obra muito interessante, né, uma obra construtivista, né, que defendia, né, a Revolução Bolchevique. Né? Então, o artista El Lissitzky, né, faz essa obra aqui, né, colocando a cunha vermelha, né, penetrando aqui no branco. Né? Então, são concepções artísticas que é interessante vocês ficarem atentos. Né? Muitas vezes, muitos vestibulares cobram, né, a leitura dessas imagens e a interpretação delas. Né? É importante vocês conhecerem, entenderem direitinho isso daí. Tá? Bom, o Exército Vermelho vai ser liderado pelo Trotsky, né, uma das figuras-chave aí na liderança do processo revolucionário dos bolcheviques, né, juntamente com o Lenin. Né? Então, ele lidera esse exército, e o Exército Vermelho, né, vai vencer, né, ou seja, os bolcheviques vencem essa guerra civil e estabelecem um governo, né, socialista na Rússia. Né? E o que o Lenin vai tratar de fazer? Então, veja bem, a Rússia estava numa crise econômica, saiu da Primeira Guerra Mundial, mas mergulhou numa guerra civil. Né? Então, o que ele faz? Ele tem que criar algumas medidas econômicas para tirar a Rússia daquela situação. E aí que surge a NEP, a Nova Política Econômica. A NEP é a sigla em inglês, né? Mas essa política econômica, ela consistia em quê? Preste atenção nessa frase aqui, ó, um passo atrás para dois à frente. Né? O que significa nesse contexto esse passo atrás? É que a NEP, né, ela vai permitir elementos do capitalismo naquele Estado socialista. Tá? Porque o Lenin entendia que, se não houvesse o capitalismo, primeiro, até uma interpretação do próprio Marx isso, que você tem que ter o capitalismo para daí você evoluir para o socialismo, para evoluir para o comunismo. Né? Então, ele precisava impulsionar a economia russa. Né? Então, ele cria um modelo de economia híbrida, que nós chamamos, né? Meio capitalista, meio socialista. Né? Então, as grandes empresas foram nacionalizadas, porém, foi permitido pequenas propriedades privadas. Né? Então, olha, se vocês olharem aqui, ó, pequenos negócios eram permitidos. Né? Empresas com de 20 trabalhadores ou menos eram permitidos. Né? Se permitia um desenvolvimento do setor agrário e comercial local, né, nas regiões. Né? Então, você vai tendo ali algumas iniciativas privadas, algumas outras permanecem ainda sob controle do Estado. Né? Então, o fortalecimento do sistema de transporte, investimento na indústria pesada, né? Fortalecimento das comunicações. A gente tem que imaginar que a Rússia é gigante, é enorme, é o maior país do mundo. Né? Então, esses elementos precisavam necessariamente receber investimento, e esse investimento tinha que vir do Estado. Né? Então, começa a se fortalecer ali a Rússia economicamente. Né? E veja que essa nova política econômica ela vai até 1928, e ela dá muito certo. Tanto que, em 1929, o que vai acontecer? A grande crise econômica, em que os países capitalistas todos vão à falência, vai ser uma quebradeira geral. Né? Então, países, os próprios Estados Unidos, né, vai quebrar. Né? E a Rússia, ela sai ilesa dessa situação, dessa crise, o que vai fazer com que seja muito positiva, né, a visão, né, do socialismo. Não é à toa que, a partir de 29, começa a haver muitos países que começam a simpatizar com o socialismo, muitas pessoas que começam a criar partidos comunistas, né, nos seus países, né, em diferentes países do mundo. Brasil, por exemplo, em 1922 já nós temos ali a criação do Partido Comunista. Mas as ideias socialistas, elas aumentam, né, a partir de 29, com o sucesso da nova política econômica do Lenin. Tá? Um outro aspecto da política que o Lenin vai trazer é ampliar o território, ampliar os países aliados. Né? Porque se a Rússia ficasse isolada, sozinha, teria maior dificuldade, né, de fazer movimentar o seu mercado. Né? Então, eles começam a buscar países aliados, né, no sentido de fortalecer o mercado interno. Tá? E aí nasce a ideia de se construir uma federação. Né? A proposta, basicamente, era levar a ideia do socialismo para países, principalmente os países mais próximos. Aqui vocês estão vendo o mapa,
né? O maior aqui, obviamente, é a Rússia, né? E outros países começam a receber, então, essa proposta, né, de parceria, e a ideia do Lenin era o quê? A ideia dele era que esses países mantivessem sua autonomia, né? Tivessem lá seu presidente, tivessem seu partido comunista, mas se submetessem a uma federação, né? Essa federação soviética, né? Por isso que daí vai surgir o nome União das Repúblicas, né? Então cada república é independente, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Então, a partir de 1922, nós temos então essa criação, né? Essa fundação. Lógico que quando chegar o Stalin no poder, essa liberdade, essa autonomia vai ser cerceada, porque acima, né, do presidente local, do Partido Comunista de cada um dos países, vai estar o secretário-geral do Partido Comunista da Rússia. Né? Então, quando vocês ouvem falar do Stalin, do Brezhnev, do Gorbachev, né, mais recentemente, então eles não eram presidentes da Rússia ou presidentes da União Soviética, eles eram o secretário-geral do Partido Comunista, que tinha poder sobre toda aquela federação. Tá? Então, a Rússia tinha presidente, né, em paralelo, mas quem tinha mais poder era o secretário-geral do Partido Comunista. Tá? Então, assim nasce a União Soviética, né, e você tem uma expansão, né, da ideia do socialismo pelo mundo. Para a gente finalizar aqui, o Lenin vai adoecer, né, em 1922, essa foto aqui está extremamente desfavorável a ele, né, mas ele fica muito doente, há uma série de boatos, né, a respeito da morte dele, há algumas pessoas que falam que o próprio Stalin mandou matar o Lenin, mas isso é mais fake do que fato. Né? O fato é que ele adoeceu 22, 24, ele morre, né? Então o Lenin está lá, inclusive, quando vocês forem para Moscou, não deixem de visitar o mausoléu do Lenin, ele está lá ainda, bonitão, desse jeito lá. E aí, como é que fica a questão sucessória na União Soviética? Naturalmente, tinha a figura do Trotsky. Né? Então, o Trotsky estava ao lado do Lenin desde o início do processo revolucionário. Depois vai chegando, né, esse outro rapazinho aqui, que é o Stalin. Tá? O Stalin era um burocrata, era um funcionário público, digamos assim, né, que foi ganhando bastante influência no Partido Comunista, né, e aos poucos passa a liderar uma camada muito significativa do partido, né, e ele acaba se tornando ele o secretário-geral do partido, né, vencendo o Trotsky, tá? E a ponto, né, e aí ele começa um governo pessoal e um governo bastante autoritário, o Stalin, a ponto, né, de perseguir as lideranças contrárias, né, mandando matar os opositores dele. Então, aí você inicia um governo ditatorial extremamente radical, né, aos níveis totalitários, né, que nós vamos ter nessa época. Tá? O próprio Trotsky, né, vai ter que fugir para o México, vai ser exilado no México, e lá no México Stalin manda matar ele. Em 1940, né, o Trotsky vai ser morto à base de picaretada na cabeça. Picaretada, literalmente. Tá? A diferença básica entre os dois é que o Trotsky defendia a expansão do socialismo, né? que a revolução não tinha terminado, que a revolução deveria seguir para outros países. Né? E o Stalin não. O Stalin defendia a ideia que a revolução tinha que ser primeiro consolidada na União Soviética para depois expandir. Né? Então, dois projetos distintos, né, que levam a essas diferenças entre eles. Né? Para finalizar, né, o Stalin, né, ele vai, como eu falei para vocês, vai criar vai ser um governante, um ditador totalitário, né, com forte apelo na figura do engrandecimento do líder, né? Então, imagens como essa, né, dele com as pessoas, com as crianças, né, era muito comum, né, nos cartazes, nada muito diferente, né, disso que a gente já viu aqui em outras situações, né? O Getúlio Vargas usou muito desse recurso, dessa retórica, o Hitler vai usar, é típico dos ditadores. Tá? E sempre ele vai se posicionar, né, como um líder da revolução, mesmo que não tenha sido tanto assim, né, se posicionando ao lado ali do Lenin, do Marx, do Engels, né, embora uma figura muito mais emblemática do que ele fosse o próprio Trotsky. Tá? Mas, a partir daí, né, a União Soviética entra, né, como uma grande potência, né, o Stalin põe fim, né, à NEP, né, e ele inicia um novo plano de desenvolvimento, que são os planos quinquenais, né, um plano de desenvolvimento econômico que vai ser eficaz, né, e vai colocar a União Soviética como uma das duas maiores potências do mundo. Beleza, gente? Então é isso. Pessoal, valeu. Obrigado. Boa semana para vocês. Boa última aula.